Marcos 2, 13 ao 17. O texto bíblico vai dizer assim: De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra, agradecemos ao Senhor pelo texto bíblico inspirado, e sabemos que qualquer texto bíblico, dentre esses 66 livros que fossem lidos aqui nessa noite, explicados e aplicados na nossa vida, tem um poder transformador. Mas aprove ao Senhor que nessa noite, essa porção da tua palavra fosse a palavra que o Senhor queria que o nosso coração ouvisse. Senhor, nós acreditamos que a sua palavra tem poder para nos direcionar, a sua palavra tem poder para nos salvar, a sua palavra tem poder para nos regenerar. Que mais uma vez nós possamos sair daqui cheios do Senhor, e ser cheio do Senhor é ser cheio da sua palavra, é ser cheio do que o Senhor disse. Nos dá uma noite abençoada de reflexão na sua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sem dúvida, uma das piores experiências que a gente pode viver, e provavelmente em algum momento, alguns de nós já vivemos alguma experiência nesse sentido, ou pelo menos parecida, é a experiência da rejeição. Ser rejeitado em alguma situação, em algum lugar, ou por alguém, independente de como isso aconteça, é uma experiência que nos fere, nos machuca. Perceber que alguém não nos considera parte daquela situação e por isso nos rejeita, nos deixa um tanto quanto desconcertado, nos deixa um tanto quanto ferido. Por isso, o tema da nossa mensagem hoje, baseado no texto bíblico que a gente acabou de fazer a leitura, é Jesus ama os rejeitados. Na mensagem anterior, onde a gente viu a cura de um paralítico que é carregado por aqueles 4 amigos que descem aquele paralítico diante de Jesus por meio do teto de uma casa em Cafarnaum, a gente percebeu que lá no versículo 6 do capítulo 2, alguns escribas, os religiosos daquela época, os fariseus, eles se incomodaram, eles ficaram indignados com aquela cena, eles ficaram indignados com o fato de Jesus ter dito claramente, de forma explícita, que ele tinha poder para perdoar pecados. Quando Jesus se declarou como um perdoador de pecados naquela situação, Jesus sabia que ele estava reivindicando para si uma autoridade divina. Jesus sabia que, de forma mais clara, ele estava dizendo: eu tenho o mesmo poder que o próprio Deus. Jesus sabia que ele estava blasfemando. Jesus sabia que a blasfêmia era um crime. Jesus sabia que a pena para a blasfêmia
era a própria morte. Quando Jesus afirmou que tinha autoridade para perdoar pecados, Jesus sabia que o seu trilho para a cruz estava mais próximo. E essa era de fato a missão pela qual Jesus estava vivendo no seu propósito aqui na terra. A partir desse evento, então, no Evangelho de Marcos, e alguns estudiosos até chamam o capítulo 2 do Evangelho de Marcos e alguns outros de os capítulos da oposição, porque a partir de agora, a partir desse momento onde Jesus cura esse paralítico, a gente vai perceber que Jesus ele vai caminhar no seu ministério junto com uma oposição. Essa oposição o seguiria até a morte de cruz, até o fim da sua vida. Qual oposição é essa? A oposição dos religiosos, dos escribas e dos fariseus. E se para aqueles homens considerar que Jesus tinha autoridade para perdoar pecados era um motivo de uma blasfêmia, imagine o que eles pensariam se vissem Jesus dando atenção para um homem como Levi, se eles vissem Jesus dando atenção para um homem que era um publicano. E a gente vai entender um pouco isso melhor ao decorrer da nossa mensagem. Desde o início do capítulo 1, a gente viu Marcos apresentando Jesus como aquele que tem autoridade. Lembra? A autoridade, se na sua Bíblia você tiver o interesse de ler o capítulo 1 do Evangelho de Marcos e o capítulo 2 e fazer um círculo, em todas as vezes que você encontrar a palavra autoridade, você vai encontrar essa palavrinha aí bastante. Então, Jesus ele apresenta, por exemplo, Jesus com autoridade para chamar os seus discípulos. Marcos apresenta Jesus como aquele que tem autoridade para expulsar espíritos imundos, aquele que tem autoridade para ensinar e aquele que tem autoridade, como já dito, para perdoar pecados. O texto que a gente leu, ele continua nessa temática da autoridade. E agora Jesus vai demonstrar que ele tem autoridade para perdoar pecados até de homens como Levi, até mesmo de um publicano. A história desse homem chamado Levi ainda está ligada a essa ideia de um Jesus que veio com autoridade para o perdão de pecados. A gente vai ver então nesse texto bíblico como o fato de Jesus comungar com um pecador como Levi pode nos ensinar. Como o chamado de Levi, a história de Levi com Jesus, ela pode nos levar a uma compreensão mais profunda da graça e da misericórdia de Deus para as nossas vidas. A vida de Levi nessa noite de domingo é a nossa vida. O dilema de Levi hoje à noite é o nosso dilema, e a gente vai perceber isso escancarado diante do texto que a gente acabou de fazer a leitura. O versículo 13 ao 14 traz o nosso primeiro ponto, onde a gente vai presenciar um chamado escandaloso de Jesus. O versículo 13 começa dizendo: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Conforme Marcos, de novo, apesar da perseguição, apesar da oposição, Jesus ele está bem resolvido em continuar o seu ministério. Jesus, apesar de ser seguido por fariseus, por escribas, eu penso que esses fariseus e esses escribas eram bastante assim, sabe aquelas pessoas que esquecem da própria vida e gostam de cuidar da vida dos outros? Os escribas e os fariseus gostavam de cuidar da vida de alguém, e por incrível que pareça, né? Eles estão o tempo todo no Evangelho cuidando da vida de Jesus, perseguem Jesus por onde Jesus vai, eles vão atrás junto com aquela multidão. Mas apesar disso, meus irmãos, Jesus ele é perseverante no seu propósito. Jesus não deixa de cumprir o seu propósito porque existe uma oposição, porque existe alguém se opondo ao seu ministério. Conforme Marcos, Jesus saiu de novo
para cumprir o seu propósito de ensinar, o seu propósito de curar enfermos, o seu propósito de expelir espíritos imundos, o seu propósito de anunciar, porque ele veio, de anunciar a mensagem de arrependimento, anunciar a mensagem do reino de Deus. A maioria dos mestres judaicos daquela época, à semelhança de Jesus, que era um deles, eles tinham seus grupos de discípulos bem restritos, ou seja, eles se reuniam em alguns lugares e eles já tinham ali meio que a sua classe. Pensa em uma escola, né, que cada uma tem a sua sala, a sua classe. Os mestres judaicos geralmente tinham os seus alunos e tinham as suas classes, mas havia uma espécie de outros mestres, chamados de os mestres itinerantes, que era o caso de Jesus, que andavam ensinando nas ruas. É por isso que a gente vai ver Jesus andando por todos os lados. E esses mestres, eles geravam uma oposição muito grande, porque quando um desses mestres itinerantes, eles chamavam muita atenção, geravam muitos discípulos, atraíam uma multidão muito grande, como é o caso de Jesus, isso podia soar como uma ameaça para o governo romano daquela época, uma ameaça para os religiosos judaicos daquela época, porque se via um potencial revolucionário naquele povo. Esse é um dos motivos pelo qual Jesus gerou essa perseguição, essa revolta. Um fariseu, um escriba que gostava, aquele lá que gosta de cuidar da vida dos outros, quando ele via a multidão, eles logo pensavam, tem que ver o que está acontecendo ali. E Jesus atraía a atenção dessa oposição dessa forma. Mas apesar disso, Jesus está muito bem ambientado com o seu propósito. O propósito de Jesus é glorificar a Deus, e a oposição dele, a oposição que tem contra ele, melhor dizendo, não pode fazer com que ele pare. E meus irmãos, há uma aplicação muito básica aqui para a nossa própria vida. O nosso propósito nessa vida é glorificar a Deus. O propósito pelo qual o Senhor te colocou na terra é para glorificar a Deus. A nossa igreja faz uso de um símbolo de fé, que é o Catecismo Maior, e o Catecismo Maior é uma pedagogia de ensino por meio de perguntas e respostas. E a primeira pergunta do Catecismo é exatamente essa: qual é o fim supremo do homem? E a resposta é: o fim supremo do homem é glorificar a Deus, plena e eternamente. É por isso que nós estamos aqui. Você foi chamado para glorificar a Deus, apesar das oposições que a vida lhe traz. E meus irmãos, o grande problema que nós enfrentamos é que por muitas vezes nós não sabemos o nosso propósito. E por não termos certeza do nosso propósito nessa terra, nós vivemos dependentes de opiniões alheias, vivemos dependentes de críticas. Imagine se Jesus, ele parasse para observar as críticas, as oposições em relação ao seu ministério. Com certeza ele teria desistido, com certeza ele teria parado, porque as críticas eram muitas, ameaças de morte, ameaças de diversos tipos. Se ele não tivesse clareza em relação ao seu propósito, ele teria abandonado a sua missão, já que Jesus foi tentado como nós somos em todas as áreas. Meus irmãos, um dos nossos grandes problemas, e por gentileza, não esqueça isso, é falta de clareza de propósito. Falta de clareza de propósito. Quando nós não estamos firmes no propósito pelo qual o Senhor nos colocou nessa vida, nós damos atenção à oposição, nós damos atenção à opinião alheia, nós damos atenção às críticas, nós somos vencidos pela opinião dos outros. O seu propósito na sua casa, no seu casamento, com a sua profissão, com a sua vida estudantil, independente de qual seja o fator que você esteja vivendo na sua vida, é glorificar a Deus. E tudo, meus irmãos, tudo
que me faz deixar de glorificar a Deus não é a vontade do próprio Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós não vamos nos sentir abalados pelas oposições da vida quando nós tivermos uma real clareza de propósito. E o nosso propósito é esse nessa terra: glorificar a Deus. Tem um livrinho pequeno, e quando eu falo acerca disso eu sempre indico esse livro. É um livretinho bem pequenininho, você consegue ler ele em uma sentadinha de 20 minutos. Se chama Em Seus Passos, o que Jesus faria. E para a gente aprender a glorificar a Deus, talvez essa seja uma pergunta básica, não é? Diante de algumas situações que a gente enfrenta. Em seus passos, o que Jesus faria como marido? Em seus passos, o que Jesus faria como mãe, como esposa, como pai? O que Jesus faria como profissional? É uma pergunta básica que pode nos causar respostas abrangentes, né? Mas que se a gente tivesse o interesse de buscar de fato essas respostas, a gente não se sentiria abalado por qualquer opinião e conselho que a gente ouve por aí. E foi exatamente, meus irmãos, porque Jesus estava obstinado em glorificar o seu Pai. Foi exatamente porque Jesus estava obstinado em glorificar a Deus que ele encontrou Levi na sua caminhada. Ele encontrou um homem chamado Levi. O versículo 14 diz que Jesus ele ia passando, e quando ele ia passando, ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E o texto conclui dizendo que imediatamente Levi se levantou e seguiu a Jesus. A gente tem que parar um pouquinho aqui, abrir um parênteses, para falar um pouquinho acerca de quem era Levi e como funcionava essa profissão que Levi desenvolvia. Levi era filho de um homem chamado Alfeu, como o próprio texto diz, e o Levi ele é mais conhecido como Mateus, que a gente tem à disposição aí na nossa Bíblia, um evangelho relatado por ele. Depois desse chamado de Jesus, após Jesus chamar Levi lá na coletoria, no seu trabalho de publicano que ele desenvolvia, Levi iria se tornar um dos 12 homens que seguiria Jesus no seu ministério. Jesus ia compor aquilo que a gente chama de colégio apostólico, os 12 apóstolos que seguiram Jesus ali na sua jornada. Mateus mais tarde escreveria esse evangelho que nós temos à disposição, e tudo isso aconteceu na vida desse homem porque um dia Jesus o chamou. Levi tinha uma profissão. Jesus trabalhava na coletoria, e aqueles que trabalhavam na coletoria tinham um apelido. O apelido desses trabalhadores que exerciam sua função na coletoria era o trabalho de um publicano. Eles eram apelidados de publicanos, porque um publicano era alguém que trabalhava a serviço dos romanos. Então qual que era a função de Levi? Levi era um judeu que trabalhava recolhendo os impostos que os romanos cobravam dos judeus. A gente pode descobrir por que é que Levi exercia essa função quando a gente pensa um pouquinho sobre o contexto dessa época. Os judeus, meus irmãos, eles eram vassalos, ou seja, eles eram governados pelo Império Romano, à semelhança de muitas outras regiões daquela época. O Império Romano era um império que, por onde chegava, passava a ter o domínio daquela região. Era um império bastante poderoso. E os judeus eram um dos grupos, um dos países ali daquele tempo que vivia debaixo de um governo romano. E quando você vivia debaixo de um governo romano, você tinha que pagar tributo ao governo romano. Parece algo parecido, né, com a nossa vida. Você tinha que pagar o famoso imposto. Agora ficou mais familiarizado. Cada homem, a partir de uma determinada idade, e aqui uma boa notícia no contexto judaico dessa época para as mulheres, né? As mulheres não pagavam esse imposto. Mas cada homem, quando atingia uma certa idade,
pagava imposto só por existir. Se você existisse e alcançasse uma determinada idade como homem, você tinha que pagar imposto. Ainda mais, se você fosse um comerciante, exercesse qualquer trabalho que gerasse recurso financeiro, você deveria pagar uma porcentagem que variava de 2 a 4% da venda como um tributo para os romanos. Engraçado que as nossas taxas são bem maiores do que o do Império Romano, né? Mas, outro tempo, outro contexto. Mas tudo era taxado. Tudo. O Império Romano recebia tributo e taxa por tudo. E normalmente, quem recolhia esses tributos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano. Então o que a gente tem diante de nós? A gente tem um homem chamado Levi que traiu a sua nação em um país, em um contexto bem mais patriota do que o nosso brasileiro, onde a gente, por muitas vezes, não tem muito patriotismo, né, quanto ao nosso país. Mas um judeu era extremamente patriota por causa da sua história, por causa da história hebreia, o povo escolhido por Deus e toda aquela história linda escrita no Antigo Testamento que a gente tem acesso. Era um patriota, mas aqui a gente está vendo um homem que traiu a sua nação, traiu o seu patriotismo para trabalhar para os seus maiores inimigos. Então imagine o que é que Levi vivia. Levi vivia em um estado de rejeição. Normalmente, por que um judeu aceitava uma profissão que era tido como uma escória da sociedade judaica? Porque os publicanos, eles eram ricos, ganhavam muito bem. Essa profissão de publicano, a profissão de coletor de impostos, de cobrador de impostos, era uma profissão lucrativa. Há exemplos bíblicos claros acerca disso. Lembra lá de Zaqueu? Zaqueu era um publicano extremamente rico, e para que a situação se agravasse mais, um publicano, ele não era rico só porque ganhava bem, ele era rico porque normalmente ele era corrupto, como Zaqueu era. Não há registros para a gente dizer que Mateus era corrupto como Zaqueu, mas provavelmente, para que Mateus tivesse aceitado trabalhar para o Império Romano, provavelmente Zaqueu usava essas mesmas estratégias. Como é que um publicano se enriquecia cada vez mais? Se o imposto fosse valor X, ele colocava valor Y, passava o X para o Império Romano e pegava a parte dele, e assim ele ia se enriquecendo. E por causa disso, um publicano era considerado a casta da sociedade. Quando um judeu, meus irmãos, aceitava ser um publicano, ele não poderia mais exercer sua religião, por exemplo. Ele não era aceito dentro de uma sinagoga, porque acreditava-se que o favor de Deus não estava sobre ele. Ele não podia prestar culto no templo judaico ao seu Deus. Quando um judeu aceitava ser um publicano, a sua família passava a ter vergonha disso. Se os irmãos quiserem uma ilustração clara disso, assista a série The Chosen. Tem um episódio lá só sobre o Levi, sobre essa situação aqui, onde isso é alegorizado de uma forma muito clara e bastante parecida com o texto bíblico. Qualquer um que conhecesse um judeu chamado como Levi, que exercia essa função, era uma vergonha tê-lo em um relacionamento. Era uma vergonha ter laços com um homem assim. Era uma vergonha sequer cumprimentar um homem como esse. Acreditava-se que aquela impureza do leproso, daqueles que tinham lepra, lembra desse texto? Onde o próprio texto de Levítico diz que se alguém contraísse a lepra, e uma pessoa com lepra tocasse alguém, a pessoa que tocou o leproso se tornaria impura e vice-versa. Acreditava-se que se alguém tocasse em um publicano, se alguém
ou fosse tocado por esse publicano, essa pessoa se tornaria uma pessoa impura. E é aí que a gente vai perceber no texto como é que Jesus lidou com esse publicano, como é que Jesus lida com os rejeitados como Levi. E a atitude de Jesus descrita aqui nesse texto, ela pode ser vista como uma atitude escandalosa, porque fazer o que Jesus fez com Levi era um escândalo, porque Jesus olha para Levi, Jesus dá atenção para Levi. Quando o verbo viu fica diante dos nossos olhos, lá no versículo 14, esse verbo viu indica uma ação de Jesus em relação a Levi, uma ação que denota atenção. Jesus notou um rejeitado, Jesus olhou para um rejeitado. Jesus olhou, meus irmãos, eu não sei se você se lembra desse texto, dessa mensagem, quando Jesus chama 4 pescadores. Jesus viu Levi da mesma forma que viu 4 pescadores. Jesus olhou para Levi, um homem que era rejeitado na sociedade, com o mesmo olhar que ele olhou para 4 homens que exerciam uma profissão de pesca, que era uma profissão honrada naquele tempo. Jesus olhou da mesma forma. O olhar de Jesus, logo, ele não está baseado nas qualidades que alguém exerce, nas qualidades que alguém tem. Ele olha da mesma forma, com o mesmo olhar de graça, com o mesmo olhar de amor. Quando Jesus viu Levi, isso se tornou um escândalo, porque a forma como Jesus olha Levi e diz para Levi: segue-me, significa dizer que Jesus está chamando Levi para ser o seu discípulo. O termo segue-me é uma ordem de Jesus, a mesma ordem que ele deu para os pescadores, a mesma ordem que ele deu para os seus outros discípulos. Jesus está incluindo um rejeitado no seu grupo. Jesus, meus irmãos, para que isso fique mais claro, está dizendo que Levi é um eleito para viver as promessas do reino de Deus. Um homem rejeitado é elegível a desfrutar da salvação em Cristo Jesus. Um homem rejeitado é elegível para desfrutar do que a mensagem do reino de Deus oferece. Assim como muitos de nós nos encontramos por vezes na nossa vida rejeitados e somos chamados por Jesus. Mas o chamado de Levi aqui, ele nos ensina, nos confronta, no mínimo em 2 sentidos. O primeiro, porque o chamado de Levi, como já dito, ele é a expressão exata do nosso chamado. A semelhança de Levi, nós, sem exceção alguma, éramos traidores. O povo judeu acreditava que um publicano tinha traído o próprio Senhor, o próprio Deus, porque virou as costas para a nação escolhida por Deus. E meus irmãos, na nossa condição de pecado, nós somos traidores. Antes de Jesus nos chamar, nós traímos o nosso Deus, como Levi traiu a sua nação. Nós traímos o nosso Senhor quando nós viramos as costas para o nosso Criador. Como Judas é considerado um traidor, nós somos Judas, nós somos traidores. Como Levi era considerado um traidor, nós somos Levi, nós somos traidores, até que Jesus nos chame, até que Jesus nos conduza a um arrependimento, até que Jesus nos conduza a um discipulado. Somos traidores. E meus irmãos, não são poucas as vezes que nós nos esquecemos de quem nós éramos antes de Jesus nos chamar como chamou Levi. Mas uma segunda implicação, eu gostaria de gastar um segundinho a mais nessa, é que nós corremos o risco de nos tornarmos religiosos, que não conseguem enxergar alguém como Levi. Nós corremos o risco de nos tornarmos pessoas assim.
Nós corremos o risco de nos tornarmos como esses judeus que faziam uma espécie de seleção daqueles que eram dignos e daqueles que não eram dignos. Já reparou que a gente é assim às vezes? Na igreja principalmente. Chega uma pessoa nova e a gente se encontra no direito. E eu já fiz isso, viu, meus irmãos? Algumas vezes. A gente se encontra no direito de pensar e dizer o seguinte: aquele ali não fica firme não, tá dando para ver o jeitinho dele, vai desistir. A gente se encontra no direito de discernir aquele que tem potencial para ser um crente e aquele que tem potencial para não ser. E a gente diz: olha, é bem capaz que aquele ali dure um mês. Eu me lembro que quando eu me converti, a situação estava tão crítica, meus irmãos, que meus amigos lá do mundão lá fora, eles fizeram um bolão. O bolão. E o bolão era para ver quantos meses eu duraria, porque eu tinha mudado assim de uma forma meio radical, né? Então eles fizeram um bolão, e um gritava: eu acho que é 30 dias, e o outro: não, 3 meses vai. Alguns eram mais cruéis: não dura 15 dias, já vai desistir. E meus irmãos, aqui estou eu, aqui está você. Sabe por quê? Porque não somos nós que conseguimos mensurar a eficácia do chamado de Jesus. Não somos nós que conseguimos enxergar potencial em uma alma para ser crente ou não. Os judeus olhavam para Levi e diziam: esse não tem o favor de Deus. Mas Jesus olhou para Levi e disse: me segue, pode me seguir, que a perseverança nessa vida com Cristo, eu a garanto se você estiver comigo. E meus irmãos, a história de Levi está aí, não é? Um evangelho, um homem de Deus. Nós somos protestantes e, no maior sentido da palavra, no nosso caso, protestantes reformados, como bons presbiterianos, meus irmãos, a gente não pode se esquecer que a eleição de Deus, ela é incondicional. Deus elege incondicionalmente. E o que quer dizer uma eleição incondicional? Quer dizer que Ele não chama de forma soberana, esperando uma ação da parte do eleito. Quando Jesus chama, quando Deus nos chama, Ele não nos chama esperando para ver se a gente vai fazer algo. Deus não nos chama para o reino de Deus, para a vida cristã, como se desse um toquinho no nosso ombro e dissesse assim: ó, encostei no ombro dele, deixa eu ver se ele vai responder alguma coisa agora, deixa eu ver se ele vai ter uma resposta. Meus irmãos, não. A gente expôs todo o texto do profeta Jonas, por exemplo. Deus luta contra a nossa desobediência, e ainda que por vezes a gente pense que a resposta desse chamado está em nós, na verdade é o Espírito Santo operando em nós e nos fazendo responder positivamente esse chamado. Deus elege incondicionalmente. Jesus certa vez disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e porque elas ouvem a minha voz, elas me seguem. Levi prontamente, diante do chamado soberano de Deus, como uma ovelha obediente, ouviu a voz do supremo pastor e obedeceu. Eu gosto de Lucas narrando esse texto, narrou a mesma história, o mesmo chamado de Levi. E Lucas, lá no capítulo 5, no versículo 28, ele diz acerca da atitude de Levi, com outras palavras, com a mesma intenção, mas diferente de Marcos. Ele disse: ele se levantou, deixou tudo e o seguiu. Ele deixou tudo.
Ele deixou literalmente tudo. Ele abandonou uma profissão lucrativa. Ele abandonou a proteção do Império Romano. Ele abandonou a ostentação do mundo para viver a riqueza que é adentrar no reino dos céus. Meus irmãos, Levi traiu sua nação. Levi, aos olhos judaicos, abandonou sua fé. Levi envergonhou a sua família. Levi se tornou chacota no meio de todas as pessoas, porque ele acreditava que valia a pena envergonhar sua família. Ele acreditava que valia a pena envergonhar sua nação. Ele acreditava que valia a pena se tornar uma chacota em troca de um bom status, em troca de muito dinheiro. Ele acreditou que valia a pena ser um mercenário. Ele acreditou que isso resolveria sua situação. Mas ele entendeu que, apesar de ter todas essas coisas, a vida dele era uma vida vazia. E diante de Jesus, ele encontrou de fato tudo o que ele precisava. Ele encontrou tudo o que ele precisava. Meus irmãos, por muitas vezes, de forma semelhante, nós acreditamos que algumas manutenções na nossa vida, sabe? Elas têm um poder de redenção na nossa vida. E todas essas manutenções, elas são boas, são positivas, mas elas não têm poder redentor sobre a nossa vida. A gente acredita que a terapia, ela pode resolver a nossa vida, que o psicólogo, com seus conselhos, ele pode dar um norte aos vazios da nossa vida. Quando o casamento está ruim, a gente acredita que fazer um passeio é uma boa solução. Vamos passear, vamos viajar. A gente acredita que se a gente der a melhor educação para os nossos filhos, isso é capaz de resolver a vida dos nossos filhos, e assim por diante. Mas, meus irmãos, ainda que todas essas coisas sejam boas, ainda que todas essas coisas sejam necessárias para um casamento, para a vida dos filhos, para todas as áreas da nossa vida onde nós podemos e devemos, fazer essas manutenções, nenhuma delas tem uma capacidade de redimir a nossa vida. Nenhuma delas tem a capacidade de preencher o espaço que o chamado de Jesus ocupa na nossa vida. Meus irmãos, apesar de ter muitas coisas, Levi se sentia vazio, e ele só entendeu que poderia ser cheio quando Jesus disse a ele: segue-me, segue-me, viva comigo, ande comigo, partilhe a sua vida comigo. E Levi não demora a dar resultados da fé, da resposta da sua fé em relação ao chamado de Jesus. Versículo 15 ao 16, e se um primeiro tópico nós conseguimos aprender e ver um chamado escandaloso, agora nós podemos ver em um segundo tópico Jesus na mesa com os rejeitados. Depois de responder positivamente por meio da iluminação do Espírito Santo ao chamado de Jesus, o texto relata no versículo 15 uma atitude do próprio Levi. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Meus irmãos, Jesus se posicionava como um mestre. Jesus se posicionava como um rabi, a expressão que o povo usava naquela época para se referir a um mestre. Jesus demonstrou e se posicionou como um mestre quando ele começou a chamar discípulos, fazer discípulos.
quando ele chamou aqueles pescadores, quando ele foi lá ensinar na sinagoga, interpretando os textos daquele povo, os textos judaicos, ele se posicionou como mestre. Mas agora, aos olhos das pessoas que o viam como mestre, ele mesmo estava se desqualificando. As pessoas olhando para Jesus, eu imagino, e dizendo: um mestre, um homem tão sábio, um homem tão poderoso como esse mestre chamado Jesus, que vem de Nazaré, manter laços com um homem como Levi, um publicano. Jesus está disposto a desqualificar sua função por causa daqueles que ele quis chamar. Meus irmãos, o que Jesus está fazendo aqui, desqualificando a si próprio, é o que Jesus fez na cruz por nós. Se colocou na posição de um malfeitor, se desqualificou, perdeu a elegância. Ao invés de andar bonito, charmoso, no melhor sentido da palavra, porque eu acredito que Jesus era um homem bonito, um jovem com boa estatura, ele se desqualificou ao ponto de se encontrar sangrando, machucado, de ser cuspido, de virar uma chacota quando passava com aquela trave da cruz em meio aos malfeitores, em meio aos religiosos, em meio aos judeus, em meio ao seu próprio povo, para quem ele veio e não o recebeu. Jesus está desqualificando a sua função de mestre por causa de um homem. Agora as pessoas passam a colocar Jesus no mesmo barco que Levi. O que foi do ministério de Jesus depois que ele compactuou, comungou com um homem chamado Levi e com outros publicanos e pecadores como Levi? Provavelmente as críticas e as oposições começaram a dizer: esse mestre aí não é de nada não, olha com quem que ele anda. Eu sempre aprendi, meus irmãos, e é verdade esse ditado, que a minha mãe me dizia todo dia: me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Mas isso não se aplica a Jesus, apesar de ser importante para nós, porque, meus irmãos, Jesus parece caminhar exatamente ao contrário desse ditado popular do senso comum. Jesus anda com os que não são, Jesus chama os que não são. Jesus anda com Levi. Lucas descreve melhor, narrando esse texto, a situação financeira de Levi. Levi era rico, meus irmãos. Lucas narrou dizendo lá que foi Levi, o Mateus, que ofereceu aquele grande banquete na sua casa. E olha só, a primeira atitude de Levi, depois de responder positivamente esse chamado de Cristo, ao ser incluído no círculo de relacionamento de Jesus, a primeira coisa que Levi quis fazer era proporcionar uma oportunidade para que pessoas como ele pudessem ouvir do mesmo Jesus. Eu imagino Levi todo empolgado, como a gente fica quando é chamado por Jesus, não é? E a gente quer que todo mundo saiba o que aconteceu na nossa vida, e a gente quer que todo mundo prove aquilo que a gente provou. E Levi nos dá aqui uma aula evangelística, porque agora ele está colocando a sua casa, o seu dinheiro à disposição do reino de Deus, para que outras pessoas ouçam o mesmo Jesus que ele ouviu. E aí a gente tem que se atentar para o que significa, em um contexto bíblico, se assentar à mesa. A gente carrega com a gente, e com certeza os irmãos mais do que eu, por alguns, não todos, né? Eu já não sou mais novo aqui. Para alguns com mais experiência do que eu, sabem acerca disso. A minha avó sempre dizia uma frase, sabe, meus irmãos? E diz até hoje, com seus 91 anos: na hora do almoço, aí tem que desligar o celular, aí tem que desligar a televisão, porque a
comida, o momento da refeição é sagrado. Isso é uma herança judaica, porque receber alguém na mesa era algo muito significativo, era algo muito especial para aquele povo. Ainda que para nós isso não tenha essa mesma aplicação, mas para aquele povo isso era algo muito significativo. Isso significava uma espécie de um pacto. Não era como nós, que a gente vai em um restaurante aí, senta e come com qualquer pessoa do lado, às vezes nem conhece. Para esse povo, sentar à mesa junto era sinônimo de aliança, era sinônimo de amizade, era sinônimo de união, de unidade. E os fariseus, cujo nome, e a gente já estudou aqui nas terças-feiras desse grupo, né? Os fariseus. E eu estou pensando aqui, meus irmãos, eu ensinei umas coisas boas para vocês, bastante. Vocês guardarem, vai, dá para saber um monte de coisa. Os fariseus, cujo nome significa separação, eles queriam viver uma vida separada de tudo aquilo que eles acreditavam ser algo que faria com que eles não herdassem a salvação. Dentre várias coisas que eles queriam viver separado, essa ideia de viver uma vida purificada, uma vida santa, eles viviam separados dos pecadores, separados dos publicanos, porque acreditavam eles que se relacionar com esses homens era se tornar alguém imundo, era compactuar com um público que não deveria ser compactuado. Eles acreditavam que por viver assim, eles iam herdar a salvação. E meus irmãos, Jesus vem exatamente para quebrar esse paradigma, porque é exatamente esse ato que escandaliza aqueles religiosos, porque agora Jesus, o mestre judeu, ele está se assentando na mesa, comendo com os publicanos e com os pecadores. Ele está compactuando com um público que ninguém compactuava. Ele está compactuando com um público que tornaria as pessoas impuras. E aí, os fariseus, vendo Jesus fazer isso, eles vão fazer uma pergunta. Vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos seus discípulos: por que é que ele come e bebe com eles? Por que que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Há uma interrogação, está vendo? Para eles aquilo ali não era normal. Jesus não poderia estar fazendo aquilo ali. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, e aqui uma aplicação prática acerca desse ato, o apóstolo Paulo, ele, em busca de zelar pela pureza da igreja, ele fala acerca do fato de que nós não devemos nem comer, usando essa expressão, nós não devemos nem se assentar à mesa com aqueles crentes que vivem em pecado. É claro que quando Paulo usa essa expressão lá na igreja em Corinto, Paulo está dizendo isso como um exercício de ato disciplinar, para que o crente, ele não se sinta confortável com o seu pecado. E a igreja deve exercer papel de disciplina. Nós devemos disciplinar uns aos outros, para que nós não nos sintamos confortáveis com os nossos pecados, com as nossas práticas cristãs, as nossas práticas pecaminosas que são contra o cristianismo, melhor dizendo. Mas você já reparou que a gente é diferente? A gente que é crente, a gente é assim, geralmente. Quando a gente vê alguém que não conhece a Jesus, uma mesa de pecadores, não é? Pessoas que realizam práticas pecaminosas e não têm o mínimo conhecimento acerca dessas práticas, ainda que tenham um certo senso moral disso, mas não são iluminadas pelo Espírito Santo para compreender que aquela prática é pecado de fato.
a gente olha para aquele povo pecador e diz assim: não se ajuntai, não se assentai na roda dos escarnecedores. Eu não me envolvo com esse povo, não. Esse povo pecador do mundo, eu não me relaciono com esse povo, não. Quase igual os religiosos faziam. E sabe o que é interessante? Quando é o contrário, né? Quando é o crente na igreja que bate na esposa, que trai a esposa, que vive uma vida entregue ao pecado e todo mundo está sabendo, a gente faz vista grossa. Aí a gente senta do lado: ô irmão, dá até o ósculo santo, dá até beijo. A gente tolera. Mas lá fora, os de fora, que mereciam a nossa presença ali para que o evangelho fosse pregado, aí a gente escarnece da vida deles. Meus irmãos, por muitas vezes é isso que acontece. Mas parece que Jesus caminha com uma motivação contrária a isso. Parece que Jesus quer estar exatamente no meio dos pecadores que ainda não foram iluminados pelo Espírito Santo, que não foram iluminados pela verdade do Evangelho, porque Ele quer estar lá para pregar o Evangelho. E sabe qual é o problema disso? É que a gente não aprende a ser cristão maduro, a gente não tem maturidade, a gente não tem clareza de propósito, a gente tem medo de se assentar numa roda onde tem bebida, a gente tem medo de beber também. A gente acredita mais que a gente vai sentar ali e vai ficar alcoolizado também, do que acredita que a gente tem coragem de sentar ali e pregar o Evangelho. A gente é imaturo para se relacionar com os não convertidos. E é por isso que por vezes a igreja ela é vista como preconceituosa. Sabe por quê? Porque às vezes ela é mesmo. Ela não sabe anunciar o Evangelho no meio dos pecadores. Ela não tem sabedoria para anunciar o Evangelho. Ela não tem força bastante para não se contaminar com as práticas pecaminosas que muitas pessoas realizam. Esse talvez seja um dos nossos grandes desafios. A gente tem que ser mais maduro o suficiente para aprender a anunciar o Evangelho para os pecadores. Meus irmãos, se a gente se fechar aqui nesse cômodozinho pequeno e ficar só a gente aqui, o que a gente vai estar cumprindo como missão, como igreja? Não vamos ficar só nós aqui, todo mundo aqui quietinho, todo crente. Não, meus irmãos, nós somos chamados para anunciar o Evangelho aos pecadores. E é isso que Jesus faz. Jesus, por fim, o nosso último tópico, agora se demonstra um médico para os doentes. No versículo 17, depois da pergunta dos religiosos, apesar da pergunta ter sido para os discípulos, Jesus, como um bom líder, ele entra na frente das suas ovelhas frágeis, das suas ovelhas que provavelmente eram imaturas também e não saberiam responder essa resposta ainda. Jesus entra na frente e diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus prontamente se coloca à frente dos seus discípulos e responde no lugar deles. E com essa afirmação, Jesus não está caminhando para uma visão sectária, como se a vida cristã ela pertencesse só a alguns e não a outros. Mas Jesus está dizendo, meus irmãos, que a mensagem do Evangelho ela é para aqueles que estão doentes. E a pergunta é, meus irmãos, será que nós temos nos compreendido como doentes? Será que nós conseguimos perceber que nós somos carentes da graça de Deus? Será que nós conseguimos perceber que a nossa doença é o pecado? Que o nosso problema é o pecado?
Meus irmãos, nós precisamos reconhecer isso o quanto antes. Não há como herdarmos a vida eterna, não há como termos acesso às promessas de salvação, se não formos um doente confesso, ou melhor dizendo, um pecador confesso. Nós temos que entender que essa doença para a qual Jesus veio, se trata da doença que existe em nós. Levi tinha boas condições financeiras, meus irmãos, mas ele precisava de um médico. Talvez a sua vida financeira esteja muito boa, esteja tudo estabilizado, mas sem esse médico, não há chances de que você seja satisfeito. Meus irmãos, Levi, com a sua vida financeira bem resolvida, precisava do mesmo médico que aquele leproso que ia morrer com lepra precisava. Levi, com a sua vida financeira bem resolvida, precisava do mesmo médico que aquele paralítico que não andava precisava. Levi, com a sua vida financeira resolvida, precisava de um médico. Os fariseus, que se consideravam homens zelosos, homens piedosos, homens que amavam o Senhor acima de todas as circunstâncias, na verdade, perdidos no seu legalismo, perdidos na sua religiosidade, precisavam, mesmo conhecendo as Escrituras de A a Z, de um médico. E esse médico era o Cristo, esse médico era o Messias. A boa notícia que Marcos anunciou é a notícia de que esse médico veio não só para curar enfermidades físicas, mas para curar o problema do pecado. A boa notícia que Marcos anunciou é o grito claro e expresso de João Batista: eis que vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, Jesus veio para chamar pecadores como eu. Jesus veio para chamar pecadores como você. Jesus veio para tratar essa nossa enfermidade, que é o pecado. E eu gostaria de encerrar com 3 conclusões rápidas. A primeira é, meus irmãos, relembrando um pouco o que a gente falou até aqui, não há nenhum obstáculo que possa barrar o chamado de Jesus. Nenhum. Nada pode barrar o chamado de Jesus. O chamado de Jesus, ele é irresistível quando ele deseja salvar. Jesus é irresistível. Como igreja, nós precisamos reconhecer essa verdade, porque reconhecer essa verdade é acreditar no poder transformador do Evangelho. Meus irmãos, será que quando você olha para a sua vida, você acredita no que você se tornou e tem se tornado? Será que quando você olha para a sua vida e vê as suas condições anteriores ao chamado de Jesus, você vê alguma esperança de dar certo sem ser com esse chamado? Com certeza não. O chamado de Jesus, ele é transformador. E é exatamente porque esse chamado é irresistível que isso nos encoraja a anunciar o Evangelho. Isso nos encoraja com maturidade a sentar na mesa com os pecadores, sim. Sabe, meus irmãos, isso nos encoraja a ter certeza de que às vezes aquela pessoa que a gente considera a mais rejeitada, ela pode ouvir o Evangelho e ser transformada. E Deus faz isso através de nós, por meio de nós. Aprove a Deus colocar em nós, a confiar em nós o ministério da reconciliação com o Senhor, como disse o apóstolo Paulo muito bem.
Se somos reconciliados, somos chamados a pregar a mensagem que reconcilia. Mas segundo, para que eu não me estenda muito, para que vocês não fiquem cansados. Segundo, como cristão, a gente deve se atentar para o fato de que nós vivemos em um mundo caído. Meus irmãos, esse mundo aí é uma tristeza. Isso aqui é só notícia ruim. Quer ver um retrato do mundo caído? É só você ligar o jornal. Assiste o jornal. É só tristeza, é só notícia ruim. O mundo caído por causa de quê? Por causa do pecado. Pecado é a origem de todas essas notícias ruins que a gente vê aí. Mas, meus irmãos, nós vivemos nesse mundo caído, tá? Deixa eu te relembrar isso. Você vive nele. E o Senhor não nos colocou nessa terra para a gente se esconder do mundo caído. Não. Ele nos colocou para viver no mundo caído. Meus irmãos, a gente escuta cada atrocidade que dá vontade de, se pudesse, chamar atenção. A gente vê por vezes pessoas incentivando, por exemplo, para que os nossos filhos não sejam enviados para as faculdades, porque as faculdades corrompem os nossos filhos. E é verdade, a faculdade corrompe os nossos filhos, mas a faculdade não corrompe um filho cristão. A faculdade não corrompe um filho que foi chamado por Jesus. Meus irmãos, nós somos chamados para viver nesse mundo caído. Nós precisamos abandonar urgente essa ignorância evangélica, de ficar escondendo de tudo, escondendo de um mundo caído. Não, nós somos chamados para glorificar Deus no mundo caído. Muitos falam acerca da política, não é? Do meio político. Política não presta. Política só tem corrupto. E eu concordo. Tem muito corrupto lá. A maioria é mesmo. As opções que a gente tem em anos de pleito eleitoral, elas não são boas. Sabe por quê? Porque há poucos cristãos querendo anunciar o Evangelho nessa realidade caída. Jesus foi lá se assentar na mesa com os publicanos e pecadores, porque ele não queria se esquivar de um mundo caído, mas ele queria com a sua mensagem redimir o mundo caído. Meus irmãos, a gente tem que ser mais maduro. Vamos abandonar essa ignorância de que a gente tem que viver se escondendo e se esquivando de tudo. Não, nós temos que ser maduros. A gente tem que ter clareza de propósito com a nossa fé e anunciar a mensagem do reino de Deus nesse mundo caído. Mas terceiro e último, e um apelo. Meus irmãos, se você consegue se compreender como um doente que precisa de um médico para resolver o problema do pecado, Jesus veio para você. Jesus veio para você. Jesus não veio para pessoas como aqueles religiosos que acreditavam que a salvação viria pela sua justiça própria. Viria porque eles conseguiam cumprir bem as leis, porque eles tinham uma moral bem vista na sociedade. Não. Agora, se diferente de se achar bom demais, você se acha fraco, Jesus veio e foi para você. Jesus veio para os fracos. Jesus veio para aquele que não tem força. Jesus veio para aquele que foi rejeitado. É isso mesmo. Jesus veio para aquele que foi abandonado um dia pelo pai, pela mãe, se sentiu sozinho. Jesus veio para aquele que um dia não tinha lugar na mesa. Jesus veio para aquele que um dia não era aceito em um círculo comum. Jesus veio exatamente para esses. Jesus veio exatamente para aqueles que concluem que são fracos. Meus irmãos, o próprio apóstolo Paulo disse isso com tanta clareza. Jesus, o Senhor respondeu Paulo dizendo: a minha graça te basta, Paulo,
Sua graça basta. E Paulo disse em alto e bom som: a graça me basta porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Meus irmãos, o Evangelho é uma mensagem para os fracos. Jesus se fez de fraco naquela cruz. Você acha que quando Jesus foi provocado por aqueles soldados que disseram para ele: se você é Deus, desce aí dessa cruz então? Jesus tinha pleno poder para descer daquela cruz, meus irmãos. Jesus poderia, em um estralar de dedos, ir para o lugar daquele soldado e colocar o soldado na cruz no lugar dele. Mas ele se fez de fraco. E foi por meio da fraqueza de Cristo que o seu poder foi revelado. Somos fracos mesmo, mas temos um médico, que é um Deus soberano, que nos redimiu. E eu gostaria de orar por você nessa noite. Se você puder.